Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e, pessoal, antes de mais nada, eu já queria deixar aqui o meu agradecimento pela participação de cada um de vocês no vídeo de pós-jogo que eu fiz lá da semifinal da Sul-Americana contra o São Paulo. Eu li o máximo de comentários que eu pude, tentei responder vocês aí, o máximo que eu pude, eu li todos os comentários, todos. E gostei muito da participação de vocês, agradeço muito pelos comentários, pelo like, pelas inscrições, agradeço demais aí pela participação e pelo apoio que vocês estão dando aí pro canal. E antes de mais nada também aproveitar, que já falei disso mesmo, deixa aqui seu like aqui no vídeo, já deixa também seu comentário se você tiver alguma coisa a acrescentar, você pode ficar à vontade aqui embaixo, beleza? Que normalmente eu deixo pra falar isso no final e aí vocês acabam esquecendo. Então já vou deixar isso aqui no começo. E quero deixar também os meus parabéns, meus sinceros parabéns para o São Paulo Futebol Clube, para o time de São Paulo que conseguiu uma classificação merecida. Já passou aquela sensação de luto, de derrota, então a gente tem que ser um pouco mais analítico. E realmente, o São Paulo jogou o jogo de volta no Morumbi para vencer e fez por merecer a vitória. Mereceria até a vitória nos 90 minutos, não precisava ir para os pênaltis. O que ele jogou nos 90 minutos era suficiente para a classificação. Porém, fez apenas os 2 gols, empatou, né? O resultado foi para os pênaltis, mas mereceu a classificação. Então deixar meus parabéns aqui para todos os torcedores do São Paulo, que inclusive para aqueles que também vieram aqui no canal e deixaram seu comentário, beleza? Deixar isso aqui claro. Vamos agora falar um pouco do pré-jogo. Vamos falar aqui de como é que vai ser Coritiba e Atlético Goianiense, beleza? Vamos lá. O Coxa recebe o Dragão lá no Couto Pereira às 16 horas desse domingo, com transmissão em TV aberta, pela TV Anhanguera aqui em Goiás. Então, se você quiser assistir o jogo em TV aberta, é só ligar a TV às 4 horas aqui em Goiás e você conseguiria assistir, beleza? Falando um pouco do retrospecto entre essas equipes, nesse ano de 2022, elas se enfrentaram no primeiro turno, onde foi vitória do Dragão aqui no Ascioli por 2-0. Antes desse jogo, a última vez em que essas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro da Série A foi em 2020, sendo que no primeiro turno o Coxa venceu por 1-0 lá no Couto Pereira e na volta, no retorno, o Atlético Goianiense venceu por 3-1 aqui no Ascioli. Acompanhado aí dos últimos 10 jogos entre essas equipes, sendo que o primeiro jogo dessa série aconteceu lá em 2011, foram 10 jogos com 5 vitórias do Atlético Goianiense, 4 vitórias do Coxa e apenas um empate. Lá no Couto Pereira, o Atlético venceu pela última vez apenas em 2019. Uma vitória de 2-1 lá na Série B daquele ano. Antes desse jogo, o Atlético apenas havia vencido na Série A em 2011. Uma vitória de 1-0 lá no Couto Pereira. Beleza, mas como é que o Coxa está encarando essa partida? Como é que eles estão vindo para esse jogo contra o Atlético? Então, a diretoria do Coritiba tem feito uma movimentação para tentar animar tanto torcida quanto elenco e até mesmo funcionários do clube a se abraçarem nessa causa para lutar contra o Z4, para tentar conseguir a permanência na Série A. Tanto é que colocaram uma faixa lá no estádio com a frase "Primeira Divisão, nossa obrigação", como uma forma de incentivo e de motivação para time e torcida. Existe até mesmo um incentivo, digamos, financeiro, onde eles estão propondo premiações com participações em lucros. Então existe uma movimentação forte do clube para tentar, digamos, incentivar tanto torcida quanto elenco a lutarem por essa causa. Então o Coritiba deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: Gabriel no gol. Nas laterais, Rafael Santos ou Egídio, que estava anteriormente fazendo papel de ponta, deve voltar para sua posição original de lateral. E Natanael, aquele mesmo Natanael que jogou no Atlético Goianiense, agora deslocado para a lateral, visto que no Atlético Goianiense ele fazia a ponta esquerda, né? Na zaga, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, torcedores do Coritiba, porque eu não sei como é que fala o nome desse jogador. É Chancellor ou Cancelor? Como é que fala o nome desse cara? Me ajuda, coloca aí nos comentários, por gentileza. Enfim, esse cara na zaga, junto com o Luciano Castan, fazendo a dupla de zaga. No meio, Bernardo como primeiro volante e Bruno Gomes
né, na segunda volância ali, e o Robinho iniciando como meia. E por fim, no ataque, o trio de Aleph Manga pela esquerda, centralizado o Léo Gamalho como um centroavante, e pela direita o tal Fabrício Daniel, que está vindo para ficar nessa posição que antes estava sendo feita pelo Egídio. Essa deve ser a formação que o Guto Ferreira deve entrar nesse jogo de domingo. Ok, agora falando do Atlético Goianiense, vamos falar do nosso Dragão, que depois da derrota fatídica, né, contra o São Paulo, rolou algumas entrevistas do Adson Batista, do Eduardo Batista, enaltecendo a conquista, né, até onde o Atlético chegou, o que ele conseguiu na temporada. E inclusive o Eduardo Batista enalteceu a luta dos jogadores, coisa que, desculpa, mas eu não vi no jogo contra o São Paulo, beleza? Mas tranquilo, até aí tudo bem. Só que uma notícia me chamou a atenção. No Twitter, a repórter Natália Freitas, ela noticiou que o Atlético analisaria os jogadores com melhor psicológico e físico atuais para entrar no time titular que iniciaria a partida contra o Coritiba. E nessa a gente fica numa certa dúvida. Até onde foi o dano psicológico e até onde está o desgaste físico desses jogadores, levando em consideração a situação que foi entregue o jogo contra o São Paulo. Porque se a gente for parar para pensar, quem realmente teve um bom desempenho naquela partida? Eu talvez apontaria o Baralhas, não, porque perder pênalti eu nem entro no mérito. Eu falo da partida em si, do jogo, que eu não vi ele comprometer o jogo. O Wellington Rato, que sempre se entrega, sempre se doa nas partidas. O próprio Léo Pereira, que também perdeu um pênalti, mas quando entrou no segundo tempo, tentou de todo jeito auxiliar e tentar fazer alguma coisa. E o Shailon, que entrou também no finalzinho do segundo tempo, e sempre que tem entrado bem, tem entrado e apoiado bastante o time no ataque. Agora, fica uma dúvida, como é que vai formar esse time levando em conta esse perfil? Será que eles vão dar prioridade aos jogadores que estão entrando pouco no time? Como, por exemplo, o atacante Kelvin, o zagueiro Camutanga, ou até mesmo o meia armador Peglow. Será que esses jogadores terão oportunidades nesse jogo contra o Coritiba? Sendo assim, a provável formação do Atlético, pelo menos aqui eu acredito, com base no que eu ouvi das entrevistas e com essa notícia da Natália Freitas, seria a seguinte. Tá? Detalhe, até o presente momento eu estou gravando esse vídeo, são 23h39 do sábado. Não há divulgação oficial da escalação do time que vai enfrentar o Coritiba, o time que sai como titular. Então eu vou fazer um apanhado aqui, tentar prever, certo, os possíveis titulares, que seria o seguinte: Renan no gol, né, continuaria o Renan no gol, não questiono, beleza? Nas laterais, o Rainer no lugar do Dudu, e na lateral esquerda talvez mantivesse o Jefferson ou entraria o Arthur Henrique. Na zaga, eu não vejo o Eduardo Batista tirando o Wanderson nem o Klaus, apesar de que eu gostaria muito de ver o Camutanga, o Lucas Gasal entrando na zaga para dar uma refrescada nessa formação e dar uma mudada mesmo, sabe, na zaga, para a gente tentar ver um outro perfil de zaga. Principalmente do Wanderson, tá na hora dele dar uma descansada no banco, né? Beleza, essa seria a zaga. No meio, ele não deve abrir mão dos três volantes, então vai entrar ou com o Edson Fernando ou com o William Maranhão, além do Baralhas e do Marlon Freitas. Esses aí não devem sair do time, né? No meio, entraria o Jorginho, se ele estiver fisicamente bem, algo que não me parece o caso, visto que ele sentiu uma contusão lá no jogo contra o São Paulo, saiu com dores, então provavelmente seria ou o Jorginho, caso recuperado, ou o Shailon no meio. E no ataque, o Wellington Rato e Diego Churin. Essa será, no caso, a provável escalação do Atlético para o jogo contra o Coritiba. Agora vamos dar uma olhadinha em como é que está o Brasileirão na parte de baixo da tabela. Pegando do primeiro time que está fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2023, beleza? A gente tem o Fortaleza com 30 pontos, 8 vitórias.
e um aproveitamento de 40%, com uma estimativa final de 46 pontos. Ou seja, se seguir nesse aproveitamento de 40%, ao final do Brasileirão, o Fortaleza terá 46 pontos. A mesma coisa para Botafogo e São Paulo, que seguem as 14ª e 15ª colocação, com os mesmos 30 pontos. Porém, o Botafogo, apesar de ter o mesmo número de vitórias, tem um saldo de gols menor, de menos 5, enquanto o São Paulo tem menos vitórias. O São Paulo tem apenas 6 vitórias, apesar do saldo de 2. Todos eles têm um aproveitamento de 40% e chegariam até 46 pontos, caso mantivessem esse aproveitamento até o final do campeonato. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá, que tem atualmente 26 pontos e 6 vitórias, com um saldo de menos 8 e um aproveitamento de 34,67%. Se continuar com esse aproveitamento até o final do Campeonato Brasileiro, ele chegará aos seus 40 pontos. Ou seja, se todo mundo mantiver esse mesmo aproveitamento até o final, o Cuiabá se livrará do rebaixamento e os rebaixados serão Curitiba, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. E aí, como é que faz para o Atlético conseguir pelo menos 40 pontos? O Atlético precisaria de um aproveitamento bem superior ao atual, de 29,33%, para sair dos seus 22 pontos e chegar a pelo menos uns 40. Como é que seria possível isso? Como é que o Atlético conseguiria esse crescimento? Eu fiz uma estimativa aqui para poder, né, um simulador aqui, uma simulação, para poder entender como é que isso poderia acontecer. Vamos dar uma olhadinha. Assim, pessoal, eu fiz uma estimativa, certo? Com base nos próximos jogos, de como a gente poderia pontuar até o final do Brasileirão. Esses serão os jogos que o Atlético Goianiense vai fazer até o final do campeonato. A pontuação, em média, para que o time consiga se livrar do rebaixamento, é de 46 pontos. Mas na melhor das hipóteses que eu pude simular, o Atlético chegaria até seus 44 pontos. E seria o seguinte, olha a campanha. O Atlético sairia para enfrentar o Curitiba nesse domingo e venceria o jogo, ou seja, faria 3 pontos. Jogando em casa contra o Inter na próxima segunda, dia 19 de setembro. Lembrando que o Inter está em segundo colocado nesse exato momento dessa gravação desse vídeo, atrás apenas do Palmeiras, que é o líder isolado a 5 pontos de distância. Então, levando em consideração o retrospecto do Inter no Brasileirão, um empate seria um excelentíssimo resultado, certo? Então, beleza, conseguiríamos lutar por um empate em casa, e aí já pontuaríamos, faríamos mais um ponto. Jogando lá em Itaquera contra o Corinthians, tomando por base o último jogo que a gente fez lá, que foi 4-1 para eles na Copa do Brasil, e levando em conta como o Atlético tem jogado fora de casa, não tive como prever uma vitória, né, galera? Vamos ser bem realistas. Então, a gente não pontuaria contra o Corinthians, porém, jogando fora contra o Avaí, que disputa diretamente conosco contra o Z4, a gente teria a obrigação de vencer. Então, caso conseguíssemos a vitória, pontuaríamos mais 3 pontos e voltaríamos para a Scioli para enfrentar Fluminense e Palmeiras. Assim, desculpa, eu sou torcedor de coração do Atlético Goianiense, mas não tem como eu sonhar em vencer esses dois jogos. São jogos dificílimos, times que estão disputando o G4 do Brasileirão. E o Palmeiras é o líder. Então, assim, vamos supor, então, que nesse caso nós não pontuássemos contra Fluminense nem contra Palmeiras, tá? Eu tô pensando num cenário bem realista. E detalhe, realista, porém, muito positivo, tá? E mesmo vendo do lado positivo da coisa, eu não enxergo vitórias contra esses clubes. Vamos ser bem francos e realistas nisso, né? Beleza. Aí sairíamos para enfrentar o Juventude, lanterna do Brasileirão, certo? Então, tecnicamente, teria uma possibilidade de vitória, né? Faríamos mais 3 pontos e voltaríamos para enfrentar o Ceará em casa, com grandes chances de vitória. Um time com um elenco no mesmo nível do nosso, pelo menos na minha opinião, beleza? Claro que eles têm o Vina, né? Que tem grandes jogadores lá também e acredito que, assim, é um time forte, mas eu acredito no Dragão nessa partida, certo? Então, pontuaríamos, faríamos mais 3 pontos e já sairíamos para enfrentar o São Paulo no Morumbi. E aí, tomando por base a situação que foi o jogo contra o São Paulo, lá na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, perdão.
e né, esse histórico do time fora de casa, nós não pontuaríamos contra o São Paulo nesse cenário, beleza? Voltaríamos para casa e enfrentaríamos o Santos, que é um time que nesse momento, beleza? Está relativamente em baixa, vem de derrota para o Goiás, em casa, por 2-0, perdão, por 2-1, e uma derrota agora nesse sábado, no momento dessa gravação, né, nesse dia dessa gravação, para... Eu esqueci para quem que eles perderam. Para o Ceará, por 2-1. Então, assim, é um time que vem em baixa. Então, levando em conta apenas isso, beleza? Respeitando, obviamente, todos esses clubes, conseguiríamos a pontuação contra o Santos e jogaríamos fora contra o Fortaleza, que também vem de 2 derrotas. E aí, contra o Fortaleza, poderíamos, quem sabe, lutando, nos entregando, conseguir uma vitória lá no Castelão. Beleza? Cenários de simulação, tá? Todo respeito ao Fortaleza também, beleza? E aí, voltaríamos para casa, enfrentaríamos o indigesto Atlético Paranaense, o nosso irmão lá do Paraná, que costuma sapecar algumas vitórias, né, na gente, assim, é um time embaçado de enfrentar. Então, e também finalista da Libertadores, né? Time que realmente seria complicado de vencer. Então, vou colocar que a gente não pontue contra o Atlético Paranaense. E joga fora o último jogo do Brasileirão contra o América Mineiro. Time que eu acredito também está no mesmo nível do Dragão. E quem sabe, assim, pensando numa campanha maravilhosa, também conseguíssemos pontuar lá. Com essa campanha que pra mim já seria milagrosa, já seria, assim, é uma campanha a ser memorável, né? Com retrospecto maravilhoso, conseguiríamos 44 pontos. Será que com essa campanha, com essa pontuação, a gente ainda assim seria capaz de nos livrarmos do rebaixamento? Será que com esse ponto, com esses 44 pontos, dá para se livrar do rebaixamento? Vamos ver lá, né? Até o dia 13 de novembro, que é a última partida, a última rodada do Brasileirão. Vamos ver o que rola até lá, beleza? Vocês pediram bastante nos comentários para que eu trouxesse para vocês o react do jogo, que eu reagisse à partida e trouxesse o vídeo aqui para vocês. E eu vou atender o pedido de vocês, beleza? Vou fazer o vídeo, vou me filmar reagindo à partida e vou trazer aqui para vocês o vídeo bonitinho depois do jogo, beleza? Além disso, claro, além do react, vou trazer para vocês o pós-jogo com análise, opiniões e tudo relacionado à partida de amanhã entre Coritiba e Atlético Goianiense. Bora, Dragão, vamos vencer essa partida porque a luta vai ser complicada esse ano. Mas eu tenho fé que a gente consegue escapar dessa indigesta zona de rebaixamento. Beleza? E é isso, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço do torcedor atleticano.